nosso programa de hoje, Relações Internacionais em Pauta, é muito especial. Estamos aqui no Salão de Leitura do Itamaraty e o nosso convidado de hoje é o embaixador Alberto da Costa e Silva. Embaixador, muito obrigado, é uma honra enorme para nós. Prazer meu de estar revendo esta sala, onde era a sala de leitura da Biblioteca do Itamaraty, no Rio de Janeiro, que eu frequentei tanto. Não tenho dúvida. Embaixador, o senhor é um dos maiores orgulhos intelectuais, o senhor é um luxo para a casa. Diplomata, poeta, ensaísta, membro da Academia Brasileira de Letras, Prêmio Camões 2014, historiador, membro do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. Eu gostaria de conversar com o senhor sobre 3 aspectos da sua vida e da sua obra: o diplomata, o escritor e o africanista. Talvez começando, se o senhor me permite, com a África, né? O senhor tem uma imagem muito poética, né? Brasil e África como 2 margens opostas de um rio chamado Atlântico. Uma bela imagem. E o senhor olha a África desde a margem brasileira com 3 olhares: com o olhar do profissional, o olhar do diplomata, o olhar do historiador e também o olhar do literato, do ensaísta. Mas há uma 4ª olhada, uma 4ª mirada, e é sobre essa que eu gostaria de comentar e de lhe ouvir, que é a mirada do avô, do pai. A África explicada aos meus filhos. E logo na primeira página o senhor diz que não deveria ser, o título deveria ser África explicada aos filhos dos meus filhos. É que o senhor manifesta o seu desejo, né, de que os seus filhos continuem essas conversas e lhes contem aos seus netos as suas experiências africanas para acrescentar graça e cor ao que aqui vai escrito. Primeira pergunta, então, embaixador: como é a visão da África a partir de um pai e de um avô? Quando eu fui embaixador na Nigéria, meus filhos iam passar as férias comigo e se encantavam, como eu estava encantado, com a riqueza cultural da Nigéria, com os trajes, com as músicas, com os comportamentos, com as maneiras diferentes de ser, com as comidas e por tudo mais. Este livrinho foi feito por encomenda para uma coleção que é o teatro explicado aos meus filhos, o racismo explicado aos meus filhos, a Idade Média explicada aos meus filhos, e me pediram que eu fizesse a África explicada aos meus filhos. E eu fiz um livro muito simples, muito curto, muito objetivo, para dar essa primeira impressão do que é a África. Mas é evidente que meus filhos, que tiveram a experiência africana, tinham muito mais o que contar para os meus netos. E, em última análise, cada um de nós se projeta no futuro à luz do que diz para os filhos. Sim. E o que os filhos dizem para os filhos deles. E vai nesse encadeamento do gosto pelo viver. Porque eu acho que a diplomacia, o que me ensinou, me deu gosto pela vida. Sim, que lindo testemunho. Agora a visão do diplomata, não do avô sobre a África, o pai, mas a visão do diplomata, do profissional. Quando eu entrei no Itamaraty, Sim. em 57, 58, estava o início da grande onda descolonizadora, Sim. que foi a sequência do resultado da Segunda Guerra Mundial. Claro. E eu fui trabalhar numa divisão que chamava-se Divisão Comercial para a África, para a Ásia, África, Oceania, Europa, Ásia, África, Oceania. Era para o mundo todo, menos para as Américas. E eu fiquei me ocupando da África e da Ásia. E comecei a acompanhar todos os ofícios que vinham de Londres, de Bruxelas, de Lisboa, de Paris,
sobre os países africanos. Eu já tinha um fascínio pela África que me veio desde os bancos escolares. E eu complementei esse aprendizado com a informação que eu fiz lendo os textos vindos das embaixadas, com os livros que eu encontrei nesta biblioteca. Alguns deles que eram propriedade do Barão do Rio Branco. Eu encontrei aqui Duarte Pacheco Pereira, Valentim Fernandes, Duarte Pacheco Ribeiro. Toda aquela literatura dos viajantes, escrita pelos portugueses, pelos italianos, pelos europeus a serviço da coroa de Portugal. E que traziam, por assim dizer, não só noções muito claras do que era a geografia do litoral africano, mas também o que eles podiam colher de tradições que faziam a história do homem africano. Eu tinha, aos meus 16 anos, ficado convencido de que para conhecer bem o Brasil, para entender o Brasil, nós precisávamos conhecer a história de Portugal e a história das Áfricas. Sem dúvida. Das Áfricas, compreendendo bem que a África não é uma entidade única, é uma soma de realidades às vezes conflitantes e constratantes. Sim. E começou aí o meu interesse muito grande pela África. Quando cheguei para ser removido para o exterior, eu ia ser removido para Washington. E estava caminhando aqui no Lago do Itamaraty e vejo vindo na minha direção o então ministro das Relações Exteriores, que era o embaixador Negrão de Lima, que estava deixando o cargo e ia ser embaixador em Lisboa. Quando o Negrão me viu, ele disse: Da Costa, você não vai ser removido? Eu digo: estou sendo removido para Lisboa, deve estar na sua mesa, na mesa do senhor, o decreto me removendo. Ele disse: você não prefere ir comigo para Lisboa? Eu disse: vou com o senhor com o maior gosto, o senhor refaz. E fui para Lisboa e deu certo. Deu certo primeiro porque o embaixador Negrão de Lima era uma excelente pessoa. Segundo, porque ele me deu, entre outras funções, a de cuidar dos assuntos africanos. E eu cheguei em Lisboa em 1960, que corresponde mais ou menos ao auge do início dos estudos africanos nas universidades europeias. Então as livrarias de Lisboa estavam cheias de livros franceses, ingleses e portugueses sobre as Áfricas. Pois não. E comecei a me interessar, e o Itamaraty soube que eu gostava do assunto e começou a me mandar para tudo que era independência africana. Então, no espaço de 2, 3 anos, eu viajei por muitos países da África. Eu fui várias vezes ao Senegal, fui várias vezes à Nigéria, fui várias vezes ao Dahomey, hoje Benin, fui várias vezes ao Togo, e fui à Libéria, e fui ao Mali, e fui aos Camarões, ao Zaire, que também era o Zaire, ao Congo francês, a Angola. E eu mais ou menos fiquei confrontando o que eu aprendera nos livros Sim. com a realidade que eu via. Porque o mundo muda permanentemente e com grande velocidade. Mas há determinadas linhas de sua evolução que permanecem no tempo, Sem dúvida. que você pode rastrear no passado até o presente. E foi isso que o Itamaraty me deu para, digamos assim, eu compreender melhor a África. Depois eu andei por outros percursos e quando voltei para a Secretaria de Estado,
voltei a me interessar pela África. E tinha um chefe que se interessou enormemente pela África, que foi o Mário Gibson Barbosa. Certo. E conseguimos dar relevo às relações do Brasil com a África. A partir de 1972, essas relações foram diferentes. Sim. Foram diferentes. Nós tínhamos uma compreensão mais nítida dos problemas africanos e um envolvimento maior nesses problemas. Justamente, embaixador, o senhor, em 74, minutou, né, um dos documentos paradigmáticos para a nossa política externa, uma exposição de motivos que seria assinada pelo presidente Médici a respeito das relações Brasil-Angola. O Brasil, 40 anos, ano passado, nós comemoramos 40 anos do reconhecimento da independência de Angola. E a minuta da exposição de motivos é de sua lavra. Isso. Então, o Brasil já havia reconhecido Guiné-Bissau e, de fato, muda completamente sua posição nesse momento. O problema da posição do Brasil com relação às colônias portuguesas foi muito mais sutil e complexo do que realmente se pensa. Correto. Quando o presidente Juscelino Kubitschek foi a Lisboa, em 1960, numa conversa da embaixada, em que nós dizíamos a ele que o Brasil precisava ter uma política mais assertiva com relação ao que os portugueses chamavam de províncias ultramarinas, denominação que nós não aceitamos nunca, a não ser no governo Castelo Branco. E ele nos disse, vocês estão aqui por concurso, eu estou aqui por voto popular. O povo brasileiro é anticolonialista, mas o povo brasileiro não aceitaria jamais que o Brasil acompanhasse outros países em qualquer tipo de condenação específica de Portugal. Quer dizer, nós temos as relações com Portugal que não permitem isso, relações humanas que não permitem. Nós esperamos, o povo brasileiro espera sempre. Isso disse o Juscelino. Que Portugal resolva da melhor maneira possível esses problemas. Então nós enfrentamos, na realidade, o pensamento do Itamaraty era um, o pensamento dos políticos era outro. Fossem políticos civis ou militares. E tinha uma outra concepção. Em 72, nós resolvemos fazer uma grande viagem pela África, onde fomos recebidos maravilhosamente bem. Ao contrário do que pensavam alguns colegas, que os africanos não compreendiam a nossa posição política, com exceção daqueles que estavam envolvidos na luta, que eram as colônias portuguesas. Os demais países africanos compreendiam a nossa posição e consideravam que ela era interessante, porque somente o Brasil, segundo eles, teria condições de convencer Portugal a mudar de política. Sem dúvida. Nós fizemos essa visita em 72 e esperávamos que as pessoas compreendessem o significado de fazer esta visita em 72. O ano do Sesc Centenário da Proclamação da Independência do Brasil. Ela tinha um simbolismo embutido. E nessa época nós já estávamos em conversações muito intensas com alguns países africanos e depois com o próprio governo português,
para tentar colocá-los juntos numa mesa para negociar os principais problemas, para negociar a independência desses países. Sim. Agora, a gente havia um problema sério, em que nós tínhamos, para isso, tínhamos de fazer eleições nesses países. E em Portugal não havia eleições. Claro, claro. Então ficava difícil, realmente era uma tarefa que se complicou. E essa exposição de motivos é um pouco, narra um pouco a história destes esforços brasileiros para resolver um problema que tinha se transformado numa grande guerra. Sim. E que nós esperávamos sempre que pudesse ser resolvido pacificamente. No dia 25 de abril, porém, e eu estava em Lisboa e assisti tudo, com a Revolução Portuguesa, naquela mesma noite, já se poderia adotar a política que está gizada nesse documento a que você se referiu. Uhum. E eu continuei aqui do meu jeito, como podia, acompanhando a política africana do Brasil. E fui ser embaixador em Lagos, onde eu fiquei 3 anos e meio, inesquecível. Porque realmente eu pude sentir, como já havia sentido durante a minha visita de mais de quase um mês em Angola, como as nossas paisagens físicas e humanas são praticamente idênticas. Sem dúvida. Por isso que eu falei de 2 margens do mesmo rio. Uhum. Porque não só as 2 margens eram semelhantes, Claro. mas com o tempo e com a história, elas foram ficando mais semelhantes ainda. Porque plantas do Brasil foram para a África, e plantas da África, como o coqueiro, por exemplo, que veio da África, embora seja uma planta da Oceania, mas nós recebemos da África, se transformou na vegetação do nosso litoral. Então, realmente, eu estava vendo uma paisagem que parecia um pouco com a paisagem da minha infância, no Nordeste brasileiro. E uma paisagem humana também muito semelhante, sobretudo quando eu fui conhecendo no Togo, no Daomé, na Nigéria, as colônias dos brasileiros. As colônias formadas primeiro pelos traficantes de escravos, que lá formavam famílias, faziam seus negócios, e depois pelos escravos que saíram do Brasil, ex-escravos libertos, que saíram do Brasil, porque não encontravam aqui um ambiente favorável ao seu exercício profissional. E se foram para esses países, onde criaram arquitetura própria, para onde levaram comidas e festas brasileiras. Sim. E sobrenomes. Não deixa de ser emocionante você assistir um Bumba Meu Boi. Sim. E que as pessoas falam palavras em português que elas não sabem o que significa. Sabiam antes, agora não sabem mais. Ou encontrar pessoas que fazem um cozido ou pirrom. Faz um feijão de leite, ou seja, um feijão com leite de coco. Sim. Da mesma maneira que para os africanos é sempre emocionante encontrar um efó, comer um efó, ou comer um munguzá. É extraordinária esse intercâmbio da cultura material. Muita gente diz
que eu defendo uma política culturalista com a África. Sim. Não é isto. Eu defendo uma política objetiva com a África, econômica, política, comercial, mas não vamos esquecer a troca das almas. Não vamos esquecer que mais importante que todos os interesses Sim. é se encontrar no outro, não um estrangeiro, mas uma pessoa da sua mesma casa. Não é? O senhor disse que não, enfim, sua visão da África não é apenas culturalista, ela é uma visão, naturalmente, que hoje chamaríamos de desenvolvimento, uma visão de progresso. Me lembro, no discurso de posse do ministro José Serra, ele menciona justamente isso, que uma visão prospectiva da relação Brasil-África. Ele defende um maior intercâmbio econômico, tecnológico, enfim, de investimentos, não apenas, que no discurso dele ele menciona como laços fraternos do passado e correspondências culturais, mas realmente um olhar prospectivo, né, com muitos investimentos, transferência de tecnologia, etc. Qual é a visão que o senhor tem para o futuro das relações Brasil-África? Não vejo nessa maneira global relações Brasil-África. Eu vejo relações entre o Brasil e diferentes países da África. Sem dúvida. Cada um deles com demandas próprias e com possibilidade de colaboração diferente. Perfeito. Quando eu fui embaixador em Lagos, foi entre 79, 82, 83, nós brasileiros, uma firma brasileira, supervisionava os trabalhos da ITT no país, na Nigéria. Nós tínhamos 15 empresas brasileiras operando na Nigéria. Nós fazíamos o Guaraná Brahma na Nigéria, que tinha uma grande entrada no norte da Nigéria, que é muçulmano, porque substituía o champanhe, substituía as bebidas alcoólicas. Você podia fazer um brinde e jantar com o Guaraná. De repente, com a mudança do governo nigeriano, foi se transformando em algo difícil. Sim. As relações destas empresas com as novas autoridades locais. E elas foram desistindo e, infelizmente, se afastando. De maneira que só muitos anos depois elas voltaram. Outras empresas voltaram a entrar no mercado africano. Nós tínhamos projetos de combate à desertificação do Sahel. Tudo isso funcionava bastante bem. Mas também correspondeu, não culpemos apenas a mudança de governo na África. Também no Brasil houve um esmorecimento, porque houve crise política e econômica, tanto deste lado do Atlântico quanto do lado de lá, que dificultaram muito as relações e, de uma certa maneira, as reduziram em alguns países muito de tamanho e de abrangência. Mas você pode fazer muito no plano do desenvolvimento agrícola, Sim. que é uma maneira de devolver aos africanos tudo o que eles trouxeram de inovação agrícola durante os 400 anos de tráfico negreiro. Devolver um pouco aos africanos a tecnologia da exploração do ouro que eles também trouxeram para o Brasil, como trouxeram as primeiras
fornos de fundição de ferro que houve lá em Minas Gerais. Então, nós estaríamos fazendo agora a viagem ao contrário. E cada um desses países com possibilidades próprias e distintas. Sim. Agora, para isso é preciso que a gente acredite. Acredite no Brasil e acredite na África. Sem dúvida, embaixador. Embaixador, eu me dirijo agora ao membro da Academia Brasileira de Letras. Qual é a importância e a presença da África na literatura brasileira? A presença do negro é muito forte. A presença da África é muito débil. Isso data praticamente das últimas décadas, quando apareceram os livros do Antônio Olinto, né, A Casa da Água, que é hoje um clássico, sem cuja leitura ninguém poderá entender o que é o sul da Nigéria. O Rei de Queto, também. O livro de Ana Maria Gonçalves, um defeito de cor, e que o enredo se passa parte no Brasil e parte na África, e há uma conexão permanente entre os dois litorais. O Adonias Filho escreveu Luanda, Beira, Bahia, mas que é um romance que se passa na África e na Bahia. Mas, curiosamente, embora haja alguns personagens africanos, é um romance sobre os portugueses na África e os portugueses na Bahia. O que se desenvolveu muito foram realmente os estudos históricos, sociológicos, econômicos sobre a África. Mas no plano da literatura, nós absorvemos autores africanos como Pepe Tela, como Mia Couto, como Água Lusa. Nós lemos autores africanos, mas a África não chegou ainda a entrar como grande tema na literatura brasileira. Mas preste atenção numa coisa. Nós não temos uma literatura que se passe na Alemanha, na Itália. Temos poucos livros em Portugal. Não? Você tem um pioneiro no Brasil, que é o Rei Negro do Coelho Neto, que, embora seja um estudo de escravidão no Brasil, mostra como as estruturas de poder africana podiam persistir no ambiente brasileiro. Correto. Mas nós temos sempre uma literatura voltada para nós mesmos. A literatura que busca explicar o Brasil e comentar o Brasil. Agora, eu sustento que nós, para entendermos o Brasil, precisamos compreender que ele foi feito dentro do Brasil, mas de fora para dentro. Que muitas das nossas realidades são realidades que foram moldadas pela experiência trazida de fora, pela experiência do colonizador, pela experiência do escravo, pela experiência do imigrante. Sim. E, mesmo assim, temos muitos diplomatas escritores. Não, temos. A academia tem uma tradição de ter sempre, desde a sua fundação, diplomatas escritores. Basta lembrar que o Barão do Rio Branco era da academia, claro. Oliveira Lima era da academia, e nós tivemos Guimarães Rosa era da academia. Sem dúvida. Hoje em dia nós temos 5 diplomatas acadêmicos,
que são Sérgio Paulo Ronet, Geraldo Holanda Cavalcante, Evaldo Cabral de Melo, Afonso Arinos de Melo Franco e este seu criado e servidor. Embaixador, justamente nessa mesma linha, o senhor organizou, né, esse belíssimo livro, o Itamaraty, e na cultura brasileira. São vários capítulos escritos por colegas nossos do Itamaraty sobre a presença de diplomatas, né, quadros do Itamaraty que foram também escritores. Aqui tem, por exemplo, Joaquim Nabuco, Aloysio Azevedo, Domício da Gama, Oliveira Lima, Gilberto Amado, Guimarães Rosa, Wise, Vinícius, João Cabral, Melchior, justamente fazendo essa ponte, né, entre cultura e Itamaraty. Qual é a importância para o enriquecimento da visão de mundo, né, da literatura para a formulação de uma política externa mais rica, mais bem informada, mais sensível? Qual a importância da literatura para a política externa? Eu, quando dava aula no Rio Branco, costumava dizer que, em vez de ler lá fora na festa, ler sem Balzac. Está tudo lá. Toda a teoria de poder está em Balzac. Se você quiser entender os rodeios diplomáticos, leia Proust. Quer dizer, e quando você vai para um país no exterior, para um país que seja, leia alguns livros, os livros que têm maior conceito nestes países sobre eles próprios. Sim. É impossível você ser embaixador na Venezuela sem ter lido Rômulo Gallegos. Você tem que conhecer os autores locais, porque eles te dão a verdade e a mentira sobre cada um desses países. E eles te fazem entrar na vida real. Maneira que eu acho que é extremamente importante. Sim. Mas o diplomata no passado, mais do que hoje, o diplomata no passado, ele tinha a função de representar o país. Isso implicava que você tinha de dar com a sua pessoa uma ideia favorável de seu país. Então, se você é o Paul Claudel, embaixador, você dá uma ideia melhor do seu país do que o Joãozinho da esquina. Né? Sim. E foi isso, em grande parte, que os diplomatas brasileiros do Império e da República também fizeram ao longo da história. Eu, neste livro, começo falando de um quadro do Holbein, que chama-se Os Embaixadores. E os dois embaixadores muito elegantes, bonitões, quando eu era menino, se gostava de falar de uma frase de Pitigreira, que era então um autor que se lia, que dizia: diplomata é o indivíduo que dorme até às 5 horas da tarde, depois se veste e vai jantar pelo seu país. Genial. Mas, então, eu mostro que eles tinham em cima da mesa livros, astrolábios, mapas, instrumentos musicais. O diplomata tinha de saber um pouco de cada uma dessas coisas. Ele tinha de ser capaz de entender, se ele estava na Finlândia, de entender Sibelius. Sim. Quer dizer, que essa necessidade que tinha o diplomata também de representar o seu país, de mostrar que seu país era culto, que seu país era de pessoas preparadas, que seu país era agradável, Claro. que seu país era de pessoas alegres, finas, de bom convívio. Eu tenho a impressão que hoje em dia a gente não precisa mais representar nada, porque a televisão se encarrega de fazer isso.
vai mostrando o mundo todo, de maneira que a gente vai ficando assim meio sem surpresas da paisagem humana. Sim. Embaixador, o senhor mencionou Venezuela e eu sei que o senhor, quando jovem diplomata, passou por uma experiência muito marcante na Venezuela. E com isso eu terminaria e faria minha última pergunta, embaixador. Esse nosso programa é muito assistido, é muito dedicado ao jovem estudante de relações internacionais, muitos deles, inclusive, aspirantes à carreira de diplomata. Então, eu gostaria, se o senhor pudesse, contar um pouco uma experiência marcante que o senhor teve no início da sua carreira e talvez até dar algum conselho para os jovens colegas que estão começando agora a carreira internacional, sobretudo a carreira diplomática. Eu tinha 32 anos de idade, estava em Caracas, era segundo secretário e o menos graduado de todos os diplomatas. O embaixador era um notável embaixador, chamou-se Antônio Corrêa do Lago. Uhum. O homem mais bem educado que eu conheci na vida. E quando houve o movimento de 64, a Venezuela não reconheceu o novo governo e suspendeu as relações com o Brasil. O embaixador e todo o pessoal diplomático tinham um determinado número de dias para abandonar o país. E deveria ficar como cônsul, já que não havia relações diplomáticas, um funcionário menos graduado, que era eu. Aí, de um momento para outro, eu me vi não como cônsul, mas como uma espécie de embaixador postiço no Brasil. Porque ficou combinado que eu não teria relações com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, exceto no que se em matéria consular, e trataria de todos os meus assuntos como ministro de Minas e Energia. O que equivalia, eu descobri depois, que eu ia ter contato com o ministro mais importante do governo, que era o Pérez Guerreiro, Sim. depois ficou famoso internacionalmente. E que foi perfeito comigo, que se demonstrou um grande amigo. E de um momento para outro lá estava eu, sem saber bem o que fazer, até que eu estava no cinema e de repente eu ouço uma pessoa dizer: "Senhor cônsul do Brasil, senhor cônsul do Brasil." Fui atender e disse: "Há um telefonema urgente para o senhor aqui no cinema." Atendi o telefone e disse: "O embaixador Vasco Leitão da Cunha, que era o ministro do exterior, vai passar no aeroporto de Maiquetia e quer ver o senhor. Ele não vai descer do avião da Varig. O senhor tem de vê-lo no avião." Eu imediatamente desci para Maiquetia, consegui entrar no avião. Aí ele me recebeu e disse, e eu perguntei: "Ministro, estou sem receber instruções, estou aqui no consulado esperando instruções. Os venezuelanos têm facilitado tudo para mim, mantiveram o meu cartão diplomático, a chapa diplomática no meu carro. Sim. Não tem problema, mas eu preciso saber, a mala diplomática eu posso mandar na mala." Aí disse: "Mas minhas instruções são as seguintes: mude-se para a residência, vá a tudo que você for convidado e não se convide para nada. Ok. E continue como se a embaixada estivesse funcionando normalmente." Então, de repente, eu me vi com todo o trabalho da embaixada. Sim. Setor consular, setor econômico, setor cultural, setor político. E descobri uma coisa muito curiosa: eu não podia fazer muita coisa no setor, nem econômico, nem cultural. Claro. Nem econômico, nem político. Mas podia fazer no setor cultural. Então, sucedeu algo que para mim era inesperado. Tudo que a embaixada promovia, os jornais
venezuelanos davam um destaque enorme. Ah, sim. E eu fiz semana de cinema. Eu apresentei Que Deus, o maravilha. Diabo da Terra do Sol, 1040 graus, Que maravilha. Vidas Secas, tudo. E não só fiz na sala mais importante do país, que é a sala do Museu de Belas Artes, como consegui que um pequeno grupo de rapazes que haviam estudado no Brasil, muitos deles casados com brasileiros, e que tinha um pequeno grupo que saía no carnaval, sob uma bandeira Saudades do Brasil, que ele se transformasse numa escola de samba. Que beleza. E se apresentavam. Mas fiz série de concertos de música brasileira, apresentei. Fiz tudo que era possível no setor cultural. E funcionou. E, curiosamente, era uma missão, talvez a única missão que eu tive em que eu não podia fazer nada errado. Sem dúvida. Tudo tinha de ser certo. E foi uma responsabilidade enorme. Talvez a maior, representar sozinho o meu país durante mais de 4 anos, sendo eu apenas um segundo secretário. 32 anos. Mas foi e é para isso que os jovens diplomatas têm de estar preparados. Sim. Para exercer funções muito acima de si próprio se espera, ou que o Ministério espera de você, vai ter de exercer isso da melhor maneira possível e com o maior entusiasmo de que você seja capaz. Foi uma experiência, eu desenvolvi grandes amizades com os políticos venezuelanos, eles me tratavam extremamente bem. E o que é que eu posso dizer? Às vezes que eu voltei à Venezuela, fui recebido sempre com um enorme carinho. Mas foi duro. Foi duro você ter que estruturar tudo isso. Mas, quer dizer, eu fui embaixador sem ser embaixador. A realidade é essa. E que foi uma experiência formadora muito boa para mim no resto de minha vida. Extraordinário. Embaixador, queria lhe agradecer muito. Eu que agradeço a sua paciência e ainda mais a paciência dos pobres coitados que vão ouvir esta cantilena. É uma honra extraordinária para nós todos, para o IPRA e FUNAG e para todos os que nos assistem, ter ouvido o seu testemunho, seus conselhos, sua experiência de vida, de carreira, sua experiência acadêmica. Muito obrigado, é um privilégio extraordinário para nós todos. Queria realmente, muito sinceramente, lhe agradecer muito por seu tempo e por seu testemunho. Eu que agradeço a sua bondade. E com isso nós terminamos o nosso programa de hoje. Muito obrigado a vocês todos que nos acompanham. Até a próxima.